Olá, queridos, muito bom estar com vocês aqui sempre, né, no nosso Conversa Pública, onde a gente tem a oportunidade de falar sobre temas assim que fazem diferença para o nosso dia a dia. Muito bom receber o seu feedback também aqui dos temas que a gente tem conversado e receber as suas sugestões de tema para que a gente possa aqui convidar os nossos especialistas e trazer aqui as informações que você gostaria de ter. Hoje a gente vai falar sobre um tema super legal. Na verdade, um tema que até nós adultos muitas vezes temos dificuldade com ele, mas o nosso foco hoje serão as crianças. Mas eu duvido que você não tire aí proveito também da nossa conversa de hoje, porque o mês das crianças chegou e, mais do que presentes, esta é uma época perfeita para a gente dar um superpoder para os nossos pequenos. E esse superpoder é a educação financeira. A economista Mila Gaudêncio, ela afirma que é possível transformar a interação das crianças com o dinheiro em uma jornada de conhecimento e independência. Vamos combinar, né, que dinheiro e independência têm quase tudo a ver, né? E a gente vai falar sobre isso hoje. Embora 87% dos adultos reconheçam a relevância do tema, uma pesquisa da Serasa de 2024 revela que apenas 6 em cada 10 adultos conversam sobre finanças com as crianças. E essa é uma lacuna que precisa ser fechada. Falar sobre dinheiro desde cedo é um ato de preparo e também de afeto. É o que afirma a nossa convidada de hoje, que é nem mais nem menos do que Mila Gaudêncio, economista, consultora financeira do Eubank. Muitíssimo obrigada, Mila, por você estar aqui com a gente e para a gente falar de um tema tão importante. Oi, Celeste. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de a gente conversar sobre esse tema aí para os pequenos, né? Pois é, né? Um desafio, né, Mila? Porque olha que a grande maioria dos adultos tem dificuldade com a questão financeira, né? Com o envolvimento financeiro e acaba esbarrando nessa questão. Eu estava pensando, lendo um pouquinho do tema para falar contigo, que a gente fala muito sobre saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde disso, saúde daquilo, mas a gente não fala sobre saúde financeira. E olha que saúde financeira tem reflexo em todas essas outras questões, no fim das contas, não é mesmo? Mila, com certeza. O que é educação financeira e, especialmente, educação financeira infantil? Eu gosto de falar que a educação financeira é uma ferramenta de liberdade de escolha, né? E quando a gente está falando de educação financeira, a gente está sempre conversando, quando a gente fala de adultos, a gente está sempre conversando com 3 versões da gente, né? A gente está conversando com o nosso passado, que fez escolhas que trouxeram o reflexo do que a gente vive hoje com o dinheiro. A gente está conversando com o nosso presente, e no nosso presente é muito importante que a gente consiga reconhecer e entender as nossas emoções e os nossos comportamentos, porque uma outra coisa que eu falo também é que educação financeira ela não é somente sobre números, né? Quando a gente fala de educação financeira, a gente está falando de comportamentos, a gente está falando de emoções, e são esses comportamentos e emoções que dão resultado para esses números que a gente enxerga aí quando a gente vai falar da nossa vida financeira. E a gente também está falando do nosso futuro. Então, a gente está conversando sempre com essas 3 versões da gente, porque o que a gente faz hoje vai impactar no nosso futuro financeiro. Então, a educação financeira é uma ferramenta de liberdade de escolha e a forma como a gente lida com o dinheiro, mas para além dos números, a gente lida com o dinheiro também conhecendo e entendendo quais são as nossas emoções. E quando a gente está falando de educação financeira para os pequenos, é entender que é uma conversa que a gente pode começar a ter desde cedo, né? Hoje é muito mais comum a gente ouvir esse termo de educação financeira, essa expressão de autonomia, de letramento financeiro. E se a gente for parar para pensar, nós, enquanto adultos, muito dos hábitos que a gente tem hoje, que a gente faz ali de forma rotineira, sem pensar, a gente aprendeu quando criança. Então, se a gente começa a falar de dinheiro com as crianças, é muito mais fácil de implementar esse hábito de fazer uma gestão, de fazer uma boa gestão com o dinheiro, e as crianças não vão precisar ter que incluir isso como um hábito novo, como muitos adultos fazem hoje, né? Uhum. E às vezes é mais difícil a gente aprender
depois de velho, depois de grande, né, e tal, já está incorporado, né, os nossos hábitos, etc. E a partir de que idade a gente deve começar a falar, né, se é que tem essa dicotomia, a partir de que idade a gente deve começar a falar sobre dinheiro, sobre finanças, sobre a educação financeira? Eu acho que é importante a gente entender como que vai funcionando a parte cognitiva mesmo das crianças, né? Mas existe uma janela de ouro, que é a janela de 5 a 6 anos. Essa janela é a janela do hábito. Porque o cérebro, nesse intervalo de 5 a 6 anos, o cérebro ele começa a entender as regras repetidas. Então, a gente pode apresentar aí estratégias específicas para as crianças, né? Então, existem várias janelas. Então, do 0 a 2 anos, o cérebro ele começa a criar as primeiras memórias. De 3 a 4, começam as funções ali mais de autocontrole. Mas a janela de ouro para a construção de hábitos é a janela de 5 aí, a partir de 5 anos. E aí, depois da criança ali, depois de 7 a 9 anos, ela começa a crescer essa capacidade de planejar. De 10 a 12 anos, o impulso ele ainda é forte, mas a criança ela já consegue entender como esperar. Mas a janela de ouro mesmo é a partir dos 5 anos, de 5 a 6 anos, porque é quando os hábitos, o cérebro ele vai entendendo essa repetição e ele vai construindo hábitos. Conversando aqui com a Mila Gaudêncio, a Mila que é economista, consultora financeira do Eubank, e vocês já viram, né? Ela traz aqui assuntos importantes. E a Mila fala sobre pontos. Eu achei bacana uma coisa assim, ó, a educação financeira leva em conta o passado, o presente e o futuro, né? Se a gente deixou escapar, ainda tem um presente que pode ajudar, vou confirmar com ela. E o que a gente mudar no presente pode refletir no nosso futuro. E a outra coisa que ela traz aqui, olha, planejamento para criança. Fala sério, Mila, nem adulto gosta de planejar, e você está falando em planejamento financeiro para criança? Explica essa história. Acho que com as crianças a gente pode incluir a forma mais lúdica, né? Dá para brincar com as crianças quando a gente está falando de dinheiro, né? Então, uma das coisas é que a criança ela quer brinquedo, às vezes ela quer um doce. Então, como é que a gente vai ensinando isso para as crianças? Então, de repente, trazer questões como que o dinheiro ele tem ali um superpoder de transformar desejo e sonhos em coisas, mas que ele é um superpoder limitado. Então, se a criança ela quer comprar um lápis de cor, de repente ela não vai conseguir comprar o brinquedo. Para ela começar a entender que tem um superpoder ali na mão dela, mas que é um superpoder limitado. Então, trazer isso de forma lúdica, essa questão das trocas e de que tem uma limitação é uma coisa legal. Dá para brincar também de jogos, né? Então, o jogo do tesouro, por exemplo, ou fazendo um planejamento da próxima viagem em família, ou de algo que a família queira realizar, e mostrar para as crianças ali que para que esse sonho, essa viagem aconteça, algumas escolhas precisarão ser feitas. De repente, aquele lazer do final de semana vai ser um lazer ali com jogos e brincadeiras em casa, sem gastar dinheiro, para que esse dinheiro seja usado na viagem, e transformar isso de forma lúdica. Então, fazer a criança, de repente, desenhar esse brinquedo, que é um brinquedo que ela queira, fazer o desenho da próxima viagem, e mostrando para ela ali que aquele desenho ali, ele vai se tornar tangível e palpável a partir da organização com o dinheiro. Uma coisa que é importante também dizer é que hoje em dia a gente quase não vê o dinheiro, né? Então, as crianças, é difícil ela trazer essa tangibilidade se ela nem consegue ver. Pix, cartão, a gente tem aí o meio digital hoje em dia. Então, dentro de casa, se não for possível ali trabalhar com as notas físicas, mas dá para trazer exemplos lúdicos usando, sei lá, caroços de feijão, por exemplo, e mostrar que, vamos contar quantos caroços de feijão a gente precisou para comprar esse Danone? E aí mostra ali contando para a criança, para ela ver a quantidade. E de repente uma coisa maior. Nossa, quantos caroços de feijão será então que a gente precisou para comprar o celular do papai e o celular da mamãe, sabe? E aí mostrando que a quantidade de caroços de feijão ela é muito maior, para que a criança ela consiga visualizar, né? O dinheiro em quantidade também. Então dá para tornar ali de forma lúdica. Uma outra técnica que eu gosto bastante também é a regrinha dos potes, né? Então, dividir ali
o dinheiro é mas a gente pode dividir esse dinheiro em 3 potes. Então, quais são os potes de uma parte do dinheiro para o pote dos sonhos, outra parte do dinheiro para o pote do agora, o que você quer realizar agora, uma parte do dinheiro para contribuição, então, de repente, para uma doação, ou até mesmo para comprar presente para alguém, para um coleguinha. Então, dá para transformar toda essa questão aí de uma forma lúdica. Uhum. Uma pergunta de milhões para você, querida, que é assim. Como a gente estava falando já um pouquinho antes, a grande maioria da população brasileira, ela não lida bem com dinheiro. Ou vai dizer, como ficar falando aqui em planejamento financeiro, não tenho dinheiro nem para chegar no final do mês. O que você diz para essas pessoas e para essas pessoas em relação às crianças, né? Quer dizer, se eu não sei lidar com dinheiro, como é que eu vou fazer essa transformação ou acabar gerando essa preocupação de poder ensinar para os meus filhos essa forma, né, essa educação financeira? Eu acredito que é muito importante o processo de autoconhecimento financeiro, antes de mais nada. Então, é entender o que o dinheiro ele representa para você, representa para esse adulto, de forma emocional mesmo. Então, com quem e como essa pessoa aprendeu a lidar com o dinheiro, quais foram os primeiros impactos e emoções que esse dinheiro trouxe. Então, veio de uma família que brigava por causa de dinheiro, o dinheiro ele era motivo de discussão, ele era motivo... Qual é o impacto, né, do dinheiro ali na sua história financeira? Eu acho que é muito importante fazer esse movimento de olhar para o passado e entender como que o dinheiro ali ele impactou. Quando a gente está falando do presente, é importante que as pessoas conheçam os seus gastos. Uma coisa que acontece muito, eu estou fazendo ali consultoria, atendendo as pessoas, aí as pessoas falam, eu gasto tanto de água, de luz, de internet, e aí eu tenho um gasto X de cartão de crédito. Mas cartão de crédito é uma modalidade de pagamento. Muitas vezes, quando a gente faz ali um estudo mais aprofundado nos gastos que estão dentro do cartão de crédito, a gente consegue ver algumas categorias ali e de consumo que podem ser reduzidas. Eu gosto muito de categorizar os gastos de forma micro, né, bem detalhada, mas tem uma forma macro que é muito fácil e que não tem como esquecer, porque a gente usa as 4 primeiras letras do alfabeto, então a gente usa o ABCD. O A é para categorizar os gastos com alimentação, então alimentação mesmo de casa, do dia a dia. O B é o básico, então é tudo aquilo que você precisa pagar. Então, você precisa pagar água, você precisa pagar luz, senão, né, esses serviços essenciais são interrompidos. O C é de conforto. Conforto é tudo aquilo que eleva a sua qualidade de vida. E o D é desnecessário. Então, quando você faz essa categorização, quando o adulto faz essa categorização, ele consegue entender, inclusive, para onde o dinheiro está indo. E consegue visualizar se tem margem ali para reduzir um conforto. E aí, quando eu falo de reduzir o conforto, não é de tirar ali cafezinho ou tirar um streaming, que é um lazer. Mas, por exemplo, se a gente avalia hoje a quantidade de streamings que às vezes uma família assina, no ano ali, às vezes no mês, totaliza ali R$200, sabe? Entre assinatura de streaming de música e vários streamings de TV. Então, será que não dá para, tipo, vou pesquisar aqui nesse catálogo de streaming que eu assino, quais são os filmes que eu quero assistir aqui, e eu cancelo o outro por enquanto, sabe? E aí eu vou assistir o catálogo desse streaming, depois eu faço uma substituição. Então, existem estratégias, né? Então, tanto de categorização dos gastos, quando entender esse consumo, pode ajudar a ter uma melhor gestão do dinheiro para sair dessa sensação ali de que sempre está faltando. Essa é uma questão. Existe também o autoconhecimento financeiro, que eu vou repetir aqui, mas é sobre entender quais são as emoções que fazem as pessoas gastarem. Muitas vezes as pessoas, elas gastam porque elas estão tristes, estão ansiosas, você trouxe aqui, né, sobre... As pessoas falam sobre saúde mental, sobre outras saúdes, saúde emocional, mas não necessariamente de saúde financeira, mas as outras saúdes, elas impactam na educação financeira, né, na gestão financeira. Então, entendendo quais são as emoções que impactam, é muito importante para entender e controlar essas emoções. Tem uma área do nosso cérebro, Celeste, parece técnico, mas vai fazer sentido, assim, que chama SAR, que é o nosso sistema ativador reticular, que é uma área do nosso cérebro que ajuda a gente a filtrar o que é importante.
Então, assim, para pessoas que já engravidaram, por exemplo, elas engravidaram e aí, de repente, parece que todas as mulheres estão grávidas ao seu redor. Ou isso, não sei se você é mãe, isso já aconteceu com você. Ou, por exemplo, se você gosta de um carro e você vê um carro na TV e, de repente, você sai na rua e parece que todo mundo tem um carro. Isso são sentimentos comuns, né? São comportamentos comuns. O que acontece? A partir do momento que você coloca ali para o seu cérebro que aquilo é importante, a gravidez é importante, esse carro é importante, o seu cérebro ele vai começar a te avisar todas as vezes que o carro passar na sua frente. Não significa que as pessoas compraram o carro só porque você gostou. E isso acontece com dinheiro. Se você identifica que é a raiva que te faz gastar, que é a alegria, que é a tristeza, que é a ansiedade, quando esse sentimento vier, a partir do momento que você tiver consciência, você vai se lembrar que esse é um gatilho para você gastar. E aí você começa a ter mais controle também sobre o dinheiro. Viu só que delícia, né? Essa conversa com a Mila. Quero saber como é que você lida com as suas finanças. Você costuma ter preocupação com as suas finanças? Como a gente já falou aqui, como a Mila já colocou para a gente, lidar bem ou estar com algum domínio das nossas finanças, isso reflete na nossa saúde física, na nossa saúde emocional, na nossa saúde espiritual, né? E assim mesmo, quando a gente não lida bem com as finanças, isso também reflete da mesma forma, né? Quantas vezes a gente fica ansioso, quer alguma coisa, não pode ter, porque não vai ter o recurso para comprar, e aí a gente se mete em dívidas, e depois a gente fica angustiado, a gente fica doente. Então, a importância da saúde financeira, ela é monumental, e é isso que a Mila está trazendo hoje para a gente aqui. E aí, Mila, como é que fala com as crianças? Bom, como eu trouxe, né, a gente fala com as crianças através de exemplos lúdicos, né? Então, a gente faz jogos com as crianças para que as crianças comecem a entender, né? Então, uma coisa que é importante também é falar sobre aprender com os erros, né? Então, de repente, dá uma pequena quantia para a criança ter liberdade de gerenciar, de tomar as suas próprias decisões com o dinheiro, para que ela entenda que ela pode cometer erros e para que ela aprenda sobre esses erros na infância também. Já trouxe exemplos de jogos, de metas, e eu acho que é bem importante a gente frisar sobre o porquê falar sobre isso na infância. Tem um estudo que o Will Bank fez no ano de 2023 que se chama Dismorfia Financeira. E nesse estudo, tem um dado que traz que 79%, né, dos adultos têm desejo de consumir hoje muitas coisas que eles não puderam consumir no passado. E aí, essa necessidade de suprir essa criança ali, interior do passado, muitas vezes faz com que gastos acabem acontecendo de forma impulsiva e para suprir uma necessidade, algo que queria ter sido suprido no passado. Então, é importante entender também se muitos pais não transmitem isso para a criança, do tipo, olha, eu não tive, então o meu filho vai ter tudo. Né? E aí, isso acaba impactando também na construção para que a criança entenda ali o valor das coisas mesmo, o valor dessa construção. E eu acredito que se a gente tivesse falado sobre educação financeira na infância, não vou dizer que a gente não ia sentir falta de repente, de alguma coisa que a gente quis ter na infância e a gente não pôde ter, por causa de, enfim, de falta de recursos financeiros, mas talvez esse entendimento ele fosse ser melhor gerenciado e aí a gente não teria ali muitos adultos querendo suprir essa falta que aconteceu no passado. Então, é muito importante porque muitas das coisas que a gente faz enquanto adulto, a resposta muitas vezes está lá no que a gente aprendeu e no que a gente construiu enquanto a gente era criança. Então, e no mais, quando a gente está falando de educação financeira, a gente também está falando de afeto, né? Quando a gente está falando de cuidado com a família, a gente também está falando de preparar as novas gerações para ter decisões mais conscientes, né? Quando a gente fala de informação, porque a educação financeira ela também é uma informação, e a informação é o primeiro passo para que a gente tome decisões, e ele é um ato de afeto também falar sobre dinheiro, porque quando você está falando sobre educação financeira com a criança, você está falando sobre ela ter mais autonomia para que ela tenha uma liberdade de escolha melhor no futuro dela. Perfeito. É o que você falou, né? Falar sobre, a gente está usando a expressão educação financeira, e parece muito rebuscado,
mas não é rebuscado. Na verdade, é uma coisa do dia a dia, e educação financeira não é só falar em dinheiro, né? É falar sobre comportamentos, né? Falar sobre comportamentos, como é que você lida com as coisas, com a sua vida, com as suas vontades. Você estava falando aí no ABCD, né? E eu estava pensando aqui, talvez os mais críticos para a gente sejam o C e o D, né? O conforto e o desnecessário, porque comida tem que comer mesmo. Exato. O dia a dia, as despesas, água, luz, etc., você tem que ter mesmo. Mas o conforto tem um risco danado do eu mereço, né? E no eu mereço a gente vai gastando adoidado. A gente não precisa não ter conforto, mas a gente pode abrir mão de algumas coisas que nos darão mais tranquilidade, menos ansiedade. E a outra coisa é o D, né, que é o desnecessário. Eu tenho um amigo que ele diz assim, a gente quando sai, o grupo de amigos, né, e a gente vai comprar alguma coisa, especialmente as mulheres, ele sempre fala assim, tem necessidade? Então a gente já fica com esse bordão quando está com ele, né? Tem necessidade? E a gente diz, amigo, não tem necessidade, mas esse aqui vai. Porque é isso, né? A gente não precisa abrir mão de tudo na vida e ter algumas coisas que não têm necessidade, mas podem nos dar muito prazer, de forma consciente. Eu acho que isso é bastante importante também, né? A vida, a gente não precisa ter só privações. Eu ainda queria, o nosso tempo realmente está esgotando, mas eu ainda queria te ouvir sobre a importância da mesada. Você falou um pouquinho disso, mas a importância da mesada para as crianças. A mesada é importante, independente do valor, para que a criança ela consiga aprender esse hábito de já começar a ter a gestão do dinheiro desde cedo. E com a mesada, ela aprender a errar. Porque pode acontecer dela pegar a mesada e ela gastar todo o dinheiro da mesada de uma vez num doce, e aí ela vai aprendendo que se ela usar tudo de uma vez, isso vai faltar para ela lá na frente, ela vai aprendendo a lidar com essas versões dela em passado, presente e futuro, como eu trouxe aqui no começo. Então, a mesada ela é importante para essa educação, mas sempre lembrando que é importante que a criança, desde o começo, ela consiga saber fazer essa divisão entre o dinheiro que ela vai usar no hoje, o dinheiro que ela vai usar para realizar sonhos e o dinheiro que ela vai usar para contribuição, para uma doação, para comprar um presente. Então, ela conseguir fazer essa divisão em 3 potinhos já vai ajudar bastante aí na gestão na vida adulta. Uhum. E a gente, quando fala de mesada, a gente não está falando em valores extraordinários, a gente está falando mesmo que sejam pequenos valores, porque o grande objetivo é a educação, né? O objetivo é aprender. Desculpa, o objetivo é o comportamento. Isso aí, fantástico. Mila, eu queria continuar conversando contigo aqui mais 1 hora, entendeu? Uma delícia a gente poder falar sobre esse tema, eu acho que ele é da maior importância, né? E muito bom poder conversar com você, mas nosso tempo acabou e suas dicas finais aí, sua despedida para o nosso telespectador. Bom, muito obrigada pela participação. Estou disponível para sempre quiser conversar sobre educação financeira e temas sobre dinheiro. Eu e aí como parceira, como consultora financeira do Will Bank. E para finalizar, eu acredito que conheça as emoções, entenda as emoções, porque as emoções elas trazem muitas respostas. Os números, eles são respostas de comportamentos e emoções. Quando você começa a entender quais são as emoções, você vai entender muito melhor o que os números em relação à sua vida financeira estão dizendo.